Eu vou enviar um texto para vocês hoje, gente, que já começa com a proposta, então, dessa segunda etapa, tá? Que é falar, então, do behaviorismo mesmo, né? Como eu já tinha dito para vocês, a gente vai começar a trabalhar não só com aqueles conceitos básicos que a gente já trabalhou, tem outros, tá? Mas que eu acho que esses são os mais importantes, e à medida que a gente for conversando, eu vou falando de outros. Eu vou mandar para vocês dois textos, na verdade. Um é para vocês terem, que é um dicionário da análise do comportamento, que foi feito pela Fafish, da Weng, oh meu Deus, me ajuda aí, gente, é de Belo Horizonte, da Federal de Belo Horizonte. UFMG? Da UFMG. Então, eles têm um dicionário de análise do comportamento. Eu não vou enviar hoje, porque eu estou comparando com o que eu tenho aqui, que é o da USP, tá? Então, eu quero ver qual que cabe mais sei lá, no que me interessa, e vou enviar para vocês. Não se preocupem, não é para decorar nada, a gente vai usar só aqueles conceitos mesmo que já foram dados. E aí, a partir de hoje, também vou enviar para vocês o meu planejamento com todas as aulas, tá? Com todos os conceitos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Mas o principal é isso, a gente vai trabalhar a partir de agora, não só com experimentos do rato, mas principalmente com o humano, né? Com a aplicação da análise experimental do comportamento nos seres humanos, na prática clínica. Bom, então vamos lá. Em alguns momentos, eu já falei para vocês, eu já citei para vocês que a gente trabalha, então, com estímulos, com respostas, correto? E o que interfere nesse estímulo e nessa resposta? O que a gente pode chamar de ambiente e que mais cientificamente chamado de contexto, tá? Então, o que envolve esse contexto e qual que é a importância dele para a análise experimental? Como é que a gente trabalha com ele? Então, esse aqui é um texto simples, tá? Eu vou pular algumas partes aqui, mas ele começa, né? Ela, na verdade, começa falando, então, o quê, né? Que a análise do comportamento, para a análise do comportamento, o contexto tem um papel importantíssimo para entendermos as variáveis que controlam. Peraí, deixa eu baixar aqui o lapisinho, cadê ele? Vocês estão vendo o meu mouse aí, então, né? Tá. Sim. Então, isso aqui é importante, né? Faz necessário as variáveis aqui que controlam o comportamento dos clientes, né, ou pacientes. Faz-se necessário conhecimento sobre o contexto ou ambiente do cliente que está em atendimento terapêutico para identificarmos em quais condições os comportamentos ocorrem. Tá. Uma outra forma da gente falar sobre isso, e que a gente já trabalhou, e que vocês fizeram um ótimo trabalho com os exemplos que vocês deram na prova, né, é exatamente o que interfere como reforçadores, tá, num comportamento. Então, o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu passei para vocês aquela análise, né, do filme, e vocês identificaram ali, então, reforçadores, positivos ou negativos. O que é o reforçador, gente? É aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento, correto? Sim ou não, gente? Me deem o... Sim. Tá. Então, partindo desse princípio de que a gente trabalha, né, com aquilo que mantém ou aumenta a probabilidade de um comportamento, e lembrando que a gente não está falando de juízo de valores, tá? A gente está falando naquilo que é funcional. Essa palavra é super importante para a gente, tá? Então, para você entender o que é funcional para o indivíduo em termos de comportamento e de aumento da frequência desse comportamento, é preciso que você perceba em que ambiente, em que contexto você está inserido, tá? Por exemplo, o Breno, para estudar, ele tem duas alternativas, tá? Então, vamos pensar que ele está sozinho com o Noah em casa e o Noah está com uma dorzinha de barriga, que é normal, né?
Aliás, estou sentindo falta dos seus relatos, que eu estava me divertindo. Só faz live agora, chique. Então, o Noah está com dorzinha de barriga e está chorando muito e ele precisa estudar, tá? Aí, o que acontece? Vamos imaginar, né, que o contexto seria esse, a sua esposa não está em casa e não pode te ajudar, e aí a Rúbia, de repente, por um milagre, aparece na sua casa, tá? E aí ela vai falar assim, eu vou ficar de babá. Nossa, péssima escolha. O que vai acontecer? A Rúbia é um reforçador para que você... Gente, é melhor ir morar na rua. Ó, não desdenha não, hein? Depois você precisa... dia você vai precisar de mim. Aí, A vamos lá. cadeira de balanço. A Rúbia chega, né, de trancinhas e fala assim, eu vou cuidar do Noah para você. Esse é um reforçador? A Rúbia é um reforçador ou não é? Sinceramente? Não, Breno! Contextualize isso, por favor. Sim, seria. Seria? Tá. Então, qual é a função da Rúbia nessa situação, nesse contexto? Prestar apoio? Reforço. Então, ela Prestar vai apoio. aumentar a probabilidade, né, de que A criança não morrer. De que você estude. Bom. Ah, tá. Então, o que a gente está falando, né? Então, quando falamos do contexto ou dos antecedentes, aqui, dos antecedentes do comportamento, estamos falando de controle de estímulos, que se refere à influência que os estímulos antecedentes exercem sobre os comportamentos. Qual seria o estímulo aí, então, gente? Olha o contexto. Vamos de novo. Breno tá sozinho em casa, o Noah tá com dor de barriga, a Rúbia aparece para cuidar dele, tá? Qual é o estímulo que antecede todo esse comportamento do Breno ter que estudar, né? E a Rúbia servir como um reforçador? O estímulo de eu ter que estudar é a matrícula na faculdade, né? Se eu tô matriculado, eu tenho que estudar. Mas vamos... Tá. Faz sentido? Faz sentido. E qual outro estímulo que a gente pode identificar aí também? Que contextualiza essa... A necessidade da presença na aula? Ou da Rúbia servir como... Olha que horror essa palavra. Servir como um reforçador. Carinha dela Aí é a criança com dor de barriga. Exatamente. Então, o contexto, gente, ele é amplo, tá? Não adianta a gente pensar só no contexto da Rúbia ser um reforçador e você precisar estudar, tá? O Noah aí também está servindo, tem uma função importante nisso tudo. Porque se a Rúbia não aparecesse ou não se dispusesse a cuidar dele, e aí ele estivesse chorando, provavelmente você não estudaria de qualquer jeito. Você concorda? Sim. Então, quando você fosse explicar por que você não participou da aula, Breno, o que você falaria para mim? Que a Rúbia não estava apareceu? passando mal. Não, porque ele passou mal e não teve como. Então, tá aqui, ó. Sim. Influência que o estímulo antecedente exerce sobre os comportamentos. Tá claro até aí, gente? Acho que eu tô começando a entender. Vamos mais um pouco aqui. Então, nesse caso, podemos dizer que o ambiente exerce controle sobre o comportamento à medida que altera a probabilidade de o comportamento ocorrer. Deixa eu ficar mais claro, não fica? Repete. Dizer que o ambiente exerce controle sobre o comportamento à medida que altera a probabilidade de comportamento ocorrer. Denise. Oi. No caso, ele tem duas necessidades, duas prioridades. Aí, para ele se ocupar de uma, ele tem que arrumar um reforço para cuidar da outra.
Ele Seria precisa, assim? ele precisa de algo que possibilite esse comportamento, tá? Ou que exerça aqui, então, essa influência, né? Para que ele realize alguma coisa, para que ele possa se comportar diante de alguma situação. Vamos pensar numa outra coisa aqui. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu cheguei aqui falando assim para vocês, né? Gente, vocês me desculpem, né? Tem uma construção, né? Que nem é colada na minha casa, pra vocês terem ideia, né? Da zona que tá isso aqui. E aí hoje eu decidi guardar o carro no estacionamento que fica atrás da minha casa, assim, né? Do lado, na avenida do lado. Aí eu cheguei lá, eu já tinha o atraso dos meus pacientes no consultório, né? Que aí vai encavalando tudo. Então eu saí, faltavam 10 minutos para eu chegar aqui. Quando eu chego no estacionamento, eu ainda estava em tempo, eu cheguei lá 7h20. Estou tentando abrir o controle, não abria de jeito nenhum. Liguei para o meu vizinho de cima, que tem controle também. Ele falou, não, eu desço para te ajudar, mas aí já tinha passado quase 10 minutos. Então, eu dei a volta de novo para guardar o carro aqui na minha garagem mesmo, ok? Qual é o contexto? Por que eu precisava de tudo isso? Por que eu precisei vir para casa e guardar o carro aqui mesmo e até recusar lá a oferta, então, do meu vizinho para me ajudar, que seria o papel aí da Rúbia, então, né? Qual era a minha intenção ali? Qual era o que eu... A intenção, acho que a intenção é o melhor, assim. Guardar o carro? Não. Chegar na hora? Chegar na hora para dar aula. Tá? Tem Então, mais? tudo isso, tá? Então, o fato de eu ter atrasado os meus atendimentos no consultório, de ter sim que lavar as mãos quando eu cheguei, passar álcool nos pés, isso tudo faz parte do contexto, tá? Por quê? Porque aqui, essa frase aqui exemplifica bem. Então, o ambiente exerce controle sobre o comportamento à medida que altera a probabilidade do comportamento ocorrer, tá? O atraso dos pacientes, o fato de ter que lavar as mãos e tirar os sapatos, né, ou passar álcool, o controle remoto não funcionar. Então, tudo isso faz parte desse contexto que tem influência sobre o meu comportamento e principalmente sobre a probabilidade de que ele ocorra ou não. Tá certo, gente? Ok. Bom, então esses estímulos que alteram a probabilidade de certos comportamentos ocorrerem são definidos como estímulos discriminativos. Aqui, então, é um outro conceito que a gente vai trabalhar, tá? Pois sinalizam quando uma determinada resposta será reforçada, o que resulta no aumento da probabilidade da emissão daquela resposta. Então, vamos lá. O estímulo vai alterar a probabilidade do comportamento ocorrer. Até aí tá ok, não tá? Que seja o controle remoto, que seja o álcool, que seja, né? Que seja o NOA ter uma babá ou não ter uma babá. Então, todos esses são estímulos que vão alterar essa probabilidade, correto? Esses são os estímulos discriminativos. Exatamente. Tá? Que altera a probabilidade de um evento ocorrer. Perfeito. E aí, é isso que é importante. Não precisa ser um estímulo só. A gente pode ter vários estímulos. Sim? Perdão, Denise, eu não entendi. Estímulo discriminativo seria o quê? Olha aqui. Então, assim, a gente está falando dos estímulos, né, que vão alterar a probabilidade de um comportamento ocorrer, correto? Como eu dei o exemplo, hoje o atraso dos meus pacientes, o controle remoto não funcionar e por aí vai. Até aí tá ok? Ok. Esses estímulos, então, eles têm um nome, tá? Esses estímulos que alteram a probabilidade do comportamento ocorrer estão definidos como estímulos discriminativos. É só um nome que a gente está dando para esses estímulos. Entendi. Então, conceitualmente, o que significa? Estímulo discriminativo, tá?
é aquele estímulo que altera a probabilidade de certos comportamentos ocorrerem. É isso. Tá ok? Tá, a gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Bom, então, qual é a função deles aqui? Eles sinalizam quando uma determinada resposta será reforçada, o que resulta no aumento da probabilidade de emissão da resposta. Então, aqui está o conceito de reforço que vocês já sabem, né? Reforço é aquele que aumenta a probabilidade de emissão da resposta. Até aí tá ok, né? Tá aqui no Moreira e Medeiros, é o livro que vocês utilizam, né? Então, tem a mesma definição. Bom, Catania também é um autor, né, com que a gente trabalha bastante, e ele diz o quê? Que estímulos que coloquialmente são definidos como sinais e pistas estabelecem a ocasião em que as respostas têm consequências. Isso é, ocasionam as respostas. Bom, o que quer dizer isso? Por exemplo, ao ligar a televisão a certa altura da noite e perceber que é um horário em que a novela de interesse está passando, a probabilidade desse comportamento ter sua frequência aumentada durante a semana é alta. Concordam, gente? Vamos pensar aqui. Vocês tiveram boas notas na prova, concordam? Sim, né? Acho que todo mundo aí foi bem. Qual é a probabilidade de que em outras atividades vocês estejam menos ansiosos com a nota, com a minha nota? É maior, não é, gente? Como é que é? Eu perguntei assim para vocês tiveram boas notas comigo, não tiveram? Sim, ok. Tá. Então, vamos pensar aí que seria lá o ligar... a boa nota seria equivalente, então, a vocês ligarem a televisão no horário da novela de interesse. Ok? Tá. Quando você tem a boa nota, então, a probabilidade do comportamento de vocês estarem mais tranquilos para fazer a minha prova, ela é maior ou ela é menor? A tranquilidade É maior, a gente fica mais É maior. maior. Tá. A gente fica mais tranquilo, né? Eu tive um... A gente fica mais seguro. Mais seguro. Exato. Tá? A segurança é uma pista importante, né? O que está falando aqui, né? É uma pista que estabelece a ocasião em que as respostas têm consequências. Ok? Então, se algo dá certo para mim, o que eu vou fazer? A probabilidade de que eu repita esse comportamento, ele é muito maior. Não é assim? Sim. Tá. Bom, se repetir o mesmo comportamento, a gente falou aqui da novela, então, se repetir o mesmo comportamento aos domingos, dia em que geralmente não passa novela, esse comportamento não será reforçado. Correto até aí? Correto. No caso de ligar a televisão durante a semana no horário indicado para iniciar a novela, o horário passou a ser um sinal de resposta e será reforçado. Simples. Sim, Tá? ficou claro. Não pensem, gente, uma coisa que é importante na análise experimental, e tem um outro texto que eu acabei esquecendo de dizer que eu vou enviar para vocês daqui a pouco. Esse é um texto que eu gostaria que vocês lessem, porque ele explica bem, né, como que a gente trabalha, né, com a análise funcional, o que significa isso, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E ele diz isso, que na verdade a análise experimental ela trabalha com estratégias simples de observação, tá? Não tem grandes segredos. Então, a partir do momento que você entende, parte lá do princípio de que a gente pode aprender comportamentos e sentimentos, né? O que a gente trabalhou anteriormente, concorda? Do condicionamento respondente e operante, certo? A gente parte dessas duas definições, né? Desses dois conceitos que são os mais importantes e que falam principalmente de estímulo e resposta. Depois
aprendizado, a gente começa a trabalhar com o que é importante. Gente, a gente tem 10 minutos. Quando cair, é só vocês querem um intervalinho de 10 minutos? Sim? Pode. Tá, 10 minutinhos e aí a gente volta aqui no mesmo link, tá? A Patrícia falou que não. Eu vi balançando a cabeça lá. Deixa eu ver, o povo que tá, a Anice tá ali, a Laura tá ali, a Isabelle, Rúbia, cadê você? Pode aparecer aí, o Kleiner sumiu, acho que ele saiu. Não, ele tá Não, ele tá lá aqui, ainda. Ana tá aqui. Então, vamos lá, né, gente? Aê, muito bem. Quando acabar, a gente... Peraí, que eu vou abrir aqui. Tô aqui, muito bem, Kleiner. Bom, então são conceitos que a gente sempre tem que lembrar, tem que sempre que voltar, né, na questão do aprendizado e do reforçamento, que são conceitos básicos, e a gente está trabalhando com algumas interferências desses comportamentos. Por exemplo, estímulos discriminativos, que são os sinais que a gente tem, tá? Que servem para aumentar a probabilidade de que esse comportamento se repita. Ok? Bom, de acordo, depois, se vocês puderem anotar aí de alguma forma, né, esse parágrafo aqui, esse exemplo aqui, eu acho que ele é bem importante, ele é bem interessante para vocês entenderem. Aê, obrigada, gente. Para vocês entenderem, então, o que é esse estímulo discriminativo. Bom, de acordo com Baum, então, um outro autor super importante para a gente, chamamos o contexto do comportamento operante de estímulo discriminativo para diferenciá-los dos estímulos que eliciam o comportamento. Alguém consegue me dizer só com essa frase qual é a diferença, então, de um estímulo que só elicia um comportamento de um estímulo discriminativo? O que vocês percebem aí de diferença? Como é que é? Eu tava viajando aqui, Denise. Vou repetir a frase aqui para vocês. Chamamos o contexto do comportamento operante, tá, de estímulo discriminativo, que é o que a gente acabou de falar daqueles sinais, correto? Para diferenciá-los dos estímulos que eliciam o comportamento. Denise, desculpa, você poderia repetir a pergunta? Claro que sim. Olha lá. Obrigada. O Baum, ele fala o quê? Né? Que ele chama de contexto do comportamento operante. Tá aqui, ó, gente. Vocês estão seguindo meu mouse aqui, né? O contexto do comportamento operante de estímulo discriminativo. Então, a gente está falando que estímulo discriminativo são aqueles sinais ou pistas, né? Que servem para... Que aumentam a probabilidade de ocorrência de um comportamento. E aí, aqui, então, para diferenciá-los dos estímulos que eliciam o comportamento. Qual que é a diferença aqui, então, gente? Eu entendo que quando elicia, não tem como, é como se fosse ação-reação. É uma resposta. Perfeito. Entendeu? É isso que eu entendo enquanto elicia. Agora que discriminativo, para mim, ele é o que diz mesmo, é o que ele já disse. Ele aumenta a probabilidade da ocorrência. Exemplo, adoro exemplo. Para mim, me ajuda muito. Ótimo. Eu digo, hoje é sexta-feira, mas eu não vou beber. Aí eu passo perto daquele barzinho, tá todo mundo lá me chamando. Eu iria nominar não como elicia, mas como estímulo discriminativo. Isso aí. Perfeito! Gente, ótimo. Tá vendo como eu fico feliz com vocês? Ah, não! Só queria estar ao vivo. Só queria estar ao vivo, mas tá ótimo.
Então, o que acontece aqui? Segundo o autor, comportamentos eliciados ou induzidos parecem depender apenas do contexto, tá? Então, eu abro ou não abro o portão se o controle funcionar ou não funcionar, correto? Então, o controle elicia um comportamento de abrir o portão. O controle quebrou, não elicia o comportamento de abrir o portão. Até aí, né, estímulo-resposta. Enquanto os comportamentos operantes dependem das consequências que ocorrem em determinado contexto. Então, os estímulos discriminativos podem ser compostos e, na maioria das vezes, é essa combinação que estabelecerá o contexto. Qual será definido na presença de qual estímulo discriminativo o comportamento operante será reforçado. Então, aqui, essa parte mais importante. Eles podem ser, os estímulos discriminativos podem ser compostos, tá? Que é aquilo que eu falei no comecinho. Ele não precisa ser único. Tem uma série de fatores que vão te dar pistas de que esse comportamento vai se repetir, né? Ou ele vai acontecer ou não, tá? Por isso que eu falei de cada etapa, né? De sair do consultório atrasada, né? Vamos imaginar que tivesse muita gente na rua, trânsito. Na verdade, eu peguei 2 semáforos fechados para mim. Chegar no portão, o controle não funcionar, ter que vir para cá, guardar o carro. Então, uma série de fatores, uma série de pistas, e vamos pensar aí que eu não tivesse conseguido, né, acessar o Zoom aqui, então ele não conseguiria iniciar esse comportamento. Tá? Ele daria essa pista para vocês, eu teria, gente, me desculpa, não consegui entrar. Ok? Da mesma forma, eu fiz tudo correndo rapidinho e tal, avisei, tô chegando, e sentei. Então, o que provocou esse comportamento? O que eliciou esse comportamento? Né? O que a gente pode pensar? Que deu pistas de que ele aconteceria. Eu ter mandado mensagem para vocês, né? Eu ter largado as coisas no meio do caminho, eu desisti de guardar lá e vim guardar aqui na minha garagem mesmo. Então, esses são estímulos discriminativos, tá? Aí sim, eu posso pensar nesse contexto todo que propiciou que eu estivesse aqui com vocês agora. Correto? Deixa eu ver quanto tempo. A gente tem... 2 minutos. 2 minutinhos. Bom, para que seja possível saber identificar essas variáveis de controle, né? Todos nós passamos por um treino discriminativo ao longo da vida. E ainda assim não é uma tarefa fácil reconhecer o que se tornou variável de controle. Então, ficar sensível ao horário da novela é mais simples do que identificarmos o que nos deixa triste ou por que nos comportamos em ambientes diferentes de formas distintas. Desculpa. Ou até de parecidas formas. Então, foi o que eu acabei de falar aqui, tá? Encontrar a variável controladora nesses casos é muito mais complexo do que imaginamos, tá? Então, por quê? Porque não é o contexto, ele envolve variáveis, ele envolve vários estímulos discriminativos. Então, a gente precisa, a gente aprende no decorrer da nossa vida, ao longo da nossa vida, e aí depois a gente precisa discriminá-los, tá? Ou acessá-los, ou identificá-los, ok? Essa é a grande função aqui desse estímulo. Eu vou encerrar para a gente poder gravar o vídeo, e aí são 8h20, 8h21, 8h30 eu já estou aqui. Combinado? Tá, você vai mandar esse arquivo para a gente depois, Denise? Vou mandar agora. Ah, tá. Tá mais fácil. Ok. Aí eu vou desligar aqui, gravo e mando para vocês, ok? Tá ok. Até já, Até. gente. Até. Como é que sai?